Em 1980, o filme O Portal do Paraíso, do diretor Michael Cimino, fracassou tão espetacularmente que seu título se tornou sinônimo de desastre por muitos anos. O filme Waterworld, de Kevin Costner, de 1995, foi sarcasticamente chamado pela imprensa de O Portal de Kevin, insinuando um fracasso de bilheteria iminente. O Portal do Paraíso é considerado o filme que fez com que os estúdios de Hollywood começassem a supervisionar de perto os diretores e manter o controle total sobre a produção criativa. Portanto, todos os diretores que enfrentam interferências de estúdios hoje em dia devem agradecer a O Portal do Paraíso e ao próprio Michael Cimino. Vamos lá! Inicialmente, O Portal do Paraíso parecia uma aposta segura para o estúdio United Artists. Eles tinham em mãos o diretor Michael Cimino, cujo filme anterior, O Franco Atirador, havia sido um grande sucesso de bilheteria e ganhou 5 Oscars. Michael Cimino recebeu o Oscar de melhor diretor na cerimônia realizada em 1979. O estúdio estava disposto a financiar qualquer ideia do diretor. E Michael Cimino encontrou essa ideia rapidamente. Em 1979, o estúdio concedeu a Cimino $12 milhões para um filme baseado em eventos reais ocorridos no estado de Wyoming em 1890. Esses eventos ficaram conhecidos posteriormente como a Guerra do Condado de Johnson. No centro do conflito estava a rivalidade entre os imigrantes e os grandes pecuaristas americanos. Os imigrantes, tentando se estabelecer em solo americano, começaram a roubar gado da Associação dos Pecuaristas. Por algum motivo, a associação não gostou do comportamento dos imigrantes, e os capangas que haviam contratado começaram a atirar nos fazendeiros locais e a intimidá-los de todas as formas. Naturalmente, os mercenários não se preocupavam em descobrir quem estava certo ou errado. Rapidamente, pessoas totalmente inocentes começaram a ser atacadas e linchadas. Após um desses linchamentos, que resultou no enforcamento de Jim e Ella Averill, os pequenos fazendeiros se armaram com forquilhas, já que o sistema de justiça americano se mostrou incapaz de protegê-los. Os 6 homens presos pelo assassinato da família Averill foram libertos, pois todas as testemunhas haviam morrido subitamente, crivadas de balas, e a principal testemunha de acusação, sobrinho de Jim Averill, por alguma razão decidiu ingerir arsênico pouco antes do julgamento. Irritados, os fazendeiros capturaram um dos 6 culpados e o cutucaram com forquilhas. Depois disso, o grupo de mercenários matou mais algumas pessoas. Tudo isso acabou se transformando em um conflito que durou vários anos e terminou em um massacre sangrento. E então, houve outro julgamento, onde todos os senadores americanos que participaram dos eventos ao lado dos pecuaristas foram declarados inocentes, e todos os mercenários sobreviventes foram liberados para voltar para casa, pois o Tesouro Estadual não tinha dinheiro para mantê-los presos. No geral, essa história é o cenário perfeito para um filme barulhento sobre a luta de classes. E para o diretor Michael Cimino, este era o projeto dos sonhos. Como o Oscar lhe permitia ditar as condições, Cimino conseguiu um contrato fantástico com o estúdio. Segundo o acordo, ele não poderia ser multado por estouro de orçamento, desde que conseguisse cumprir o prazo de filmagem estipulado com o estúdio. Naturalmente, os executivos do estúdio, assumindo que se tratava de alguns milhões a mais, ignoraram essa cláusula do contrato. O desperdício de recursos durante as filmagens foi monstruoso. Por exemplo, em um dos dias de filmagem, Michael Cimino decidiu que a distância entre os edifícios de ambos os lados da rua não era adequada. Isso resultou na reconstrução de toda a rua. Embora o produtor tenha sugerido economizar movendo apenas os edifícios de um lado da rua, Cimino recusou. Segundo ele, o problema estava na iluminação, que seria diferente no horário necessário se os edifícios fossem movidos apenas de um lado. Esse capricho do diretor custou $1,5 milhão. Outro exemplo de uso inadequado do orçamento foi o desejo de Michael Cimino de construir um sistema de irrigação sob o campo de batalha. O diretor queria que a grama no campo fosse verde brilhante e, após a batalha, ficasse vermelha viva.
A construção do sistema de irrigação custou ao estúdio 3 milhões de dólares. Perto do final das filmagens, finalmente estourou um escândalo entre o estúdio e o diretor. O estúdio, que estava investindo enormes quantias de dinheiro, começou a se interessar em saber onde exatamente estava aplicando seus recursos. Em particular, eles queriam descobrir por que estavam pagando valores absurdos pelo aluguel da terra onde as filmagens estavam ocorrendo. Após uma verificação dos registros, descobriu-se que o proprietário da terra não era outro senão Michael Cimino. Quase todos os atores que apareceram no filme receberam, para a época, cachês recordes. Como muitos dos atores eram bastante conhecidos na época, o valor total gasto em honorários ultrapassou a marca de 10 milhões de dólares. Chris Christopherson, Christopher Walken, Jonathan Hurt, Sam Waterston, Isabelle Huppert, Jeff Bridges e Tom Noonan, todos quebraram seus recordes pessoais de pagamento. No final das filmagens do Portal do Paraíso, o orçamento já tinha chegado a 40 milhões de dólares. Mas isso ainda não era o fim. A primeira versão montada pelo diretor Michael Cimino tinha quase 5 horas de duração. Segundo rumores, a batalha final do filme poderia ser lançada como um filme separado, já que durava mais de 1h30. Horrorizados, os chefes do estúdio exigiram que o diretor reduzisse o tempo de execução. Longas discussões com o estúdio levaram Cimino a se trancar na sala de edição e contratar seguranças armados, que faziam plantão dia e noite na porta para impedir qualquer interferência no processo. Cimino reduziu o filme para 3h30. Foi essa versão que foi enviada para a estreia em Nova York. A exibição da estreia foi um desastre, o que pegou Michael Cimino completamente de surpresa. Segundo testemunhas, o diretor parecia muito confuso durante a estreia, sem entender o que exatamente as pessoas não gostaram em seu filme. Logo após a estreia fracassada, Michael Cimino entrou em contato com o estúdio e exigiu tempo para uma nova edição do filme. O estúdio cedeu e Cimino remontou o filme, desta vez com uma duração de 3 horas. Curiosamente, o único país onde o Portal do Paraíso teve sucesso de bilheteria foi a França. Lá, o filme foi recebido positivamente tanto pelo público quanto pelos críticos, e foi a versão de 3h30 que foi enviada para a França. O orçamento final do Faroeste totalizou astronômicos para a época 44 milhões de dólares. Foi um dos filmes mais caros da história do cinema no momento do seu lançamento. E, considerando a inflação, o Portal do Paraíso ainda é o faroeste mais caro da história de Hollywood. Todos os atuais faroestes de grande orçamento, como Django Livre, que custou 100 milhões de dólares, parecem estar em outra faixa de preço. Nos dias de hoje, o Portal do Paraíso custaria entre 150 e 160 milhões de dólares. Apenas faroestes de fantasia e mistério, como As Loucas Aventuras de James West, O Cavaleiro Solitário e Cowboys e Aliens, podem competir com ele em termos de orçamento. Para entender o que 44 milhões de dólares representavam em 1980, basta comparar com os orçamentos de outros filmes lançados na mesma época. O primeiro filme de Indiana Jones, que chegou aos cinemas em 1981, tinha um orçamento de 18 milhões de dólares. O Império Contra-Ataca também foi feito com 18 milhões. Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, lançado em 1979, custou 31 milhões. E isso com Coppola reclamando mais tarde que eles tinham dinheiro demais e se divertiram mais nas filmagens do que realmente filmaram o filme. Flash Gordon, que fracassou no mesmo ano de 1980 que o Portal do Paraíso, custou 35 milhões de dólares. E isso foi um filme do produtor Dino De Laurentiis, famoso por seus orçamentos exagerados. Nos cinemas americanos, o Portal do Paraíso arrecadou risíveis 3 milhões de dólares. Uma das mais antigas estúdios de Hollywood, a United Artists, que já estava enfrentando tempos difíceis, ficou à beira da falência. Nem mesmo o novo filme da franquia de James Bond, lançado em 1981, conseguiu tirá-la do buraco. Somente para seus olhos, embora tenha arrecadado mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias globais, apresentou números decepcionantes em comparação com Moonraker, que arrecadou mais de 200 milhões em 1979. Após isso, o conglomerado Transamerica
proprietário da United Artists, decidiu vender o estúdio, que foi comprado pela MGM. Assim terminou a existência de 62 anos da United Artists como estúdio independente. Depois do lançamento do filme, muitos atores que participaram do Portal do Paraíso criticaram o diretor. Tom Noonan alegou que Cimino maltratava os atores e a equipe de filmagem e que pessoalmente foi ameaçado por ele com uma arma. No entanto, algumas pessoas defenderam o diretor. Chris Christopherson declarou que se orgulha do filme, e Jeff Bridges disse que o assistiu várias vezes, gostando cada vez mais da obra. O Portal do Paraíso também afetou fortemente o gênero faroeste. Até meados da década de 80, os grandes estúdios evitavam o gênero, e os fracassos dos primeiros filmes faroestes lançados após 1985 foram frequentemente atribuídos ao desastre do Portal do Paraíso. Exatamente 10 anos após o lançamento do Portal do Paraíso, Kevin Costner restaurou a fé no gênero com Dança com Lobos. Quando Kevin estava filmando, muitos previam um fracasso, mas com um orçamento de 22 milhões de dólares, o filme arrecadou 424 milhões nas bilheterias. Após o sucesso, os cinemas americanos foram inundados por faroestes. A carreira de Michael Cimino despencou após a estreia do Portal do Paraíso. Em 1979, ele era o diretor mais badalado, com um futuro promissor, mas depois do fracasso do Portal do Paraíso, Cimino foi rapidamente marginalizado. 5 anos após o fracasso, ele voltou ao cinema com O Ano do Dragão. Como tinha um contrato para vários filmes com a United Artists, a MGM, que herdou o contrato, deu-lhe uma chance. Mas o filme com Mickey Rourke fracassou nas bilheterias e o diretor foi indicado ao Prêmio Framboesa de Ouro. O último trabalho completo de Cimino no cinema foi o filme Independente na Trilha do Sol, lançado em 1996. O filme foi indicado à Palma de Ouro em Cannes, mas não teve uma ampla distribuição. Muitos analistas concordam que o estúdio poderia ter evitado o fracasso colossal do Portal do Paraíso e que a arrecadação mínima do filme foi devido à total falta de uma campanha publicitária. O público em 1980 simplesmente não sabia sobre o filme. Isso aconteceu porque o estúdio só começou a se preocupar com o Portal do Paraíso quando o orçamento já havia ultrapassado 30 milhões de dólares. Naquela época, o estúdio já estava ocupado trabalhando em Somente para Seus Olhos, que também tinha um orçamento considerável de 30 milhões de dólares. Quando chegou a hora da campanha publicitária, o estúdio simplesmente não tinha mais recursos. E após a estreia fracassada, o mínimo que a United Artists poderia organizar foi redirecionado para a nova parte da franquia de James Bond, acreditando que o Portal do Paraíso não tinha mais salvação e que todos os esforços deveriam ser concentrados em James Bond. Naturalmente, a administração dificilmente esperava que o Portal do Paraíso arrecadasse apenas 3 milhões de dólares nas bilheterias. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado!